queridos, vamos lá na sua EBD 6.6. Nessa primeira aula, nessa semana, vamos ver a importância de amar e meditar na palavra. Ame e medite na palavra de Deus. Ok? A importância da meditação. Então, queridos, Richard Foster, um grande homem de Deus, disse o seguinte, em seu livro mais básico e fundamental: a meditação cristã é simplesmente uma atenção amorosa a Deus. Por meio do profeta Isaías, Deus nos exorta a inclinar os ouvidos. E vinde a mim, escute, para que você possa viver. Sabe, queridos, a prática da meditação bíblica, ela é talvez uma prática um pouco esquecida. Da mesma forma, ela é uma prática que talvez, assim, nós não tenhamos muito o hábito. E às vezes a gente tem até medo da palavra meditação, não é verdade? Porque a gente acha que tem a ver com meditação transcendental, né? Mas a grande verdade da meditação bíblica é que ela não tem nada a ver com as meditações orientais. As meditações orientais falam exatamente da gente esvaziar nossa mente. Mas a meditação bíblica, ao contrário, ela fala de quê? De inserir dentro de nós, na nossa mente, o quê? Essa atenção amorosa a Deus. Sabe? Então vamos lá? Coragem e obediência são fortalecidas por meio da meditação. Então nós temos aqui, não deixe de falar e de meditar. No quê? No livro da lei. O que nós temos aqui? O livro da lei. A gente vai meditar quando? Dia e noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então o que eu devo fazer para prosperar? Eu devo falar, eu devo meditar. Eu devo compartilhar para as pessoas aquilo que eu estou aprendendo. Eu preciso falar para as pessoas assim, as verdades do Evangelho. Quanto mais eu preciso pensar, eu preciso colocar na minha agenda que eu preciso refletir, parar. E dia e noite quer dizer o quê? Quer dizer, eu tenho que ficar com a Bíblia dia e noite? Não, é que eu tenho que, todos os momentos que eu tenho, eu parar para pensar naquilo que Deus tem me falado. Eu parar para pensar na palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Sabe? É muito importante. Por quê? Para que se cumpra. Para que você cumpra fielmente. Gente, cumprir a palavra é uma chave. Às vezes podemos ter algumas dificuldades, mas algo que vai nos ajudar é o quê? A meditação. Para que nós vejamos nosso caminho prosperar, nós precisamos meditar e também falar. Nossa herança, o poder de Deus em nosso coração e mente. Bom, Hebreus 10:16 diz o seguinte: esta é a aliança que farei com vocês. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, escreverei em suas mentes. Queridos, nós temos uma herança. Deus, ele coloca a lei dele aonde? Nos nossos corações. Ele escreve aonde? Nas nossas mentes. E como é que nós vamos cultivar isso que ele coloca em nosso coração? Como é que nós vamos cultivar isso que ele está colocando na nossa mente? Se a gente der espaço para meditação na palavra. Se durante o dia, o meu dia, eu fico pensando no quê? Em coisas que não prestam, se eu fico pensando em conflitos, se eu fico pensando em problemas, aquilo que Deus colocou no nosso coração não vai prosperar. Aquilo que Deus colocou no nosso coração não vai avançar. E eu vou continuar no mesmo lugar sempre. Mas Deus, ele fez uma aliança com a gente. Entenda isso, ele fez uma aliança com você que está aí. Se você entregou sua vida para Jesus. E você deve fazer o quê? Eu devo meditar. Porque ao meditar, essas leis que foram colocadas em meu coração, eu vou começar a refletir nelas. Querido, pare para pensar naquilo que Deus tem te falado. Em 2 Coríntios também diz o seguinte, 2 Coríntios 3:3, vocês demonstrarão que são o quê? Uma carta. Porque Cristo está escrito em nós. Sabe? Resultado do nosso ministério. Escrita com tinta. Não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas aonde? Em nossos corações. Queridos, o Senhor escreve em nossos corações a palavra. Ele talha a palavra em nossos corações. Mas para a gente vivenciar essa palavra, a gente precisa o quê? Meditar.
Para pensar naquilo que Deus tem te falado. Tenha versículos perto de você. Por isso que memorizar versículos é tão importante. Porque é uma forma que você está ali, às vezes, numa situação em que você está à toa, por algum motivo, numa fila, esperando algo. É um momento bom de se meditar, não é verdade? Outra coisa, queridos, importante, nós devemos viver ou ser espiritualmente saudáveis em nosso coração e nos alimentar da palavra de Deus. Em Mateus 4 diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Nós vivemos nos alimentando da palavra. O profeta Ezequiel e também o apóstolo João, no livro de Apocalipse, eles usam uma ilustração muito forte que fala de a gente comer a palavra. Então, é necessário o processo de meditação. É engraçado que o processo de meditação, uma das ideias que ele traz é aquela ideia do animal ruminante, que ele mastiga, 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 engole. Depois ele faz o quê? Ele manda para cima de novo que ele engoliu e mastiga, 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 mastiga de novo. Queridos, a gente nem só de pão você vive da palavra. Então, coma esse livro, coma essa palavra. Encontrando Deus, comunhão com a palavra. Em João 5, 39 a 40 diz o seguinte, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna, que é uma verdade. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Então, por que a gente deve meditar? Porque elas testemunham a respeito de Jesus. Contudo, é importante esse porém que existe aqui. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Queridos, a gente precisa ter comunhão com a palavra. Uma vez que eu tenho comunhão com a palavra, eu me achego a Cristo. Então, por isso é uma orientação para a gente não pode apenas ficar o quê? Num nível, como é que eu posso dizer, de estudo da palavra, que não tem uma vida com Deus. A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é o quê? É a chave. E em João 15:5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Pois sem mim, queridos, sem Jesus, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, jogados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Então a gente precisa o quê? Ter as palavras permanecendo em nós. Nós precisamos ter as palavras. E uma forma da palavra permanecer em nossas vidas é você pegar e você meditar na palavra. Amém, querido? Isso é muito importante. Em segundo lugar, uma outra coisa que a gente precisa pedir. Amém, querido? Deus te abençoe e te dê muita graça nesse dia. E fica a dica, medite na palavra.